Chegou a Semana Santa e você que é católico sabe bem a importância desses dias. Fica aqui nesse vídeo com a gente e vamos refletir um pouco sobre a maior prova de amor que a humanidade já viu. Vem comigo! Que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Momento Conectados. Hoje temos como tema Semana Santa, eis que tudo se faz novo. E para partilhar um pouquinho sobre essa temática que é tão importante para nós católicos, vamos receber o Padre Sérgio, vigário de nossa paróquia. Seja bem-vindo, Padre Sérgio. Obrigado, Mateus, pela acolhida. Olá, irmãos e irmãs, meus queridos paroquianos. Estamos vivenciando esse tempo tão bonito, tão espiritual da nossa comunidade de fé, e é uma ocasião oportuna para o nosso bate-papo, não é? E também a nossa oração comum sobre esse tema tão importante para toda a comunidade cristã, que é viver a mistagogia do itinerário último do Senhor Jesus sobre a terra, mas sobretudo focando na ressurreição. Padre Sérgio, para a gente iniciar esse bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre as tradições litúrgicas da igreja, né? As tradições que a gente vivencia nesse tríduo pascual. Muito bem. O Tríduo Pascal, propriamente dito, é uma única e grande celebração onde festejamos a memória da paixão do Senhor com a instituição da Eucaristia, né? Suas dores junto ao Monte Calvário na crucificação, sexta-feira santa, a sua morte. E na Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias, celebramos então solenemente a ressurreição do Senhor. Esta é a composição do Tríduo Pascal. 3 momentos marcados na vida da comunidade de fé, que passa desde a experiência do amor maior doação, e aí na Eucaristia da Quinta-feira Santa, na chamada Ceia do Senhor. Na sexta-feira, com sua morte, rezamos então a celebração da paixão do Senhor. E como já disse, no Sábado Santo, na Vigília Pascal, a gloriosa ressurreição do Senhor. 3 momentos muito ricos para a espiritualidade cristã. Mas essa espiritualidade, Mateus, já inicia com a missa de domingo passado, domingo de Ramos, quando celebramos a entrada do Senhor, né, triunfal em Jerusalém. Ele que é o Messias da humanidade e é reconhecido pelo povo naquela ocasião, porém a situação daquele momento esperava um Messias político, com força política, que fosse transformar de maneira política a vida social. E aí Jesus não é esse Messias. Jesus é o Messias do amor, da fraternidade, da misericórdia. É o Messias que veio de fato redimir a humanidade e libertar a todos nós de nossa condição de pecado. Por isso ele assume a nossa natureza, não é? E por essa natureza humana sofre, não é? Morre e ressuscita. Então é esse mistério que nós celebramos esta semana, fazendo memória, né, de toda essa experiência mistagógica do Verbo de Deus entre nós, mas sobretudo botando o nosso coração nessa direção do Verbo, né, de ouvir o que Ele nos diz, de viver o que Ele nos propõe, e assim nós nos tornarmos dignos de um dia com Ele ressuscitarmos. Padre, o senhor fala da importância do Tríduo Pascual, da quinta, sexta e domingo, né? A gente lembra que a Semana Santa ela inicia no domingo de Ramos, mas a igreja ela propõe alguma celebração para a segunda-feira, a terça e a quarta-feira dessa semana? Muito bem, muito oportuna a sua pergunta. O Tríduo Pascal compõe, como eu já falei, né, iniciado na quinta-feira com a Ceia do Senhor,
Sexta-feira, com a celebração da paixão, e aí não é missa, é celebração, onde tem o momento da adoração da cruz, e no sábado santo com a vigília, né, de Páscoa, da ressurreição do Senhor. Contudo, a semana que nós chamamos de santa, de fato é porque nos recorda esses últimos dias do Senhor em preparação para a Páscoa, ela é preenchida de uma espiritualidade muito bonita. E o nosso povo, né, como expressão de fé, assume muitas dessas ações de espiritualidade. Muitos ofícios são rezados, ofício da agonia, via sacra, procissão do encontro, né, tudo isso para nos ajudar a refletir e rezar essa experiência da paixão do Senhor, que para nós cristãos é muito caro, afinal de contas, esta paixão, este sofrimento, esta morte que seguida da ressurreição, é para nós, como posso dizer, o modo com que somos justificados, né? É o sangue de Cristo derramado na cruz que nos redime, que nos salva. Então é muito importante para a espiritualidade cristã esta ação mistagógica ao longo dessa semana de oração, da prática da via sacra, dos ofícios rezados, da procissão do encontro. É claro que nesse contexto de pandemia, muitas dessas coisas não é possível fazer. No entanto, de casa, nós podemos dedicar a uma ação espiritual neste período. Eu posso rezar com minha família, meditando, então, a via sacra na segunda, ou mesmo na quarta-feira. Na terça-feira, eu posso, como cristão, fazer a recitação do ofício da agonia, e aí muitos de nós já temos o subsídio conosco, ou se encontra facilmente na internet, não é? Existem muitos meios de fazer uma ação espiritual que nos conecte com esse mistério que estamos celebrando. E isso é fundamental, sobretudo neste ano, né, que mais uma vez celebramos a grande semana dentro do contexto de pandemia. Nós somos convidados a viver essa mística da angústia, do abandono, do sofrimento humano, associado ao sofrimento de Cristo na cruz, sabendo que após tudo isso nós teremos a ressurreição. O senhor fala da vivência dessa Semana Santa, né, nesse período de pandemia, e da importância de vivenciarmos esses dias em casa. Eu lembro que os símbolos na Igreja Católica são sempre muito importantes, e dentro da Semana Santa, né, existem diversos símbolos que nos ajudam a celebrar a fé católica, no sentido dos ramos, no Domingo de Ramos, no sentido da água, que é um símbolo muito presente, e do pão na quinta-feira, né? Na sexta-feira a gente tem a cruz, né, que nos lembra o sinal maior, né, da salvação de Deus. No sábado a gente tem o Círio Pascal, né, que também é um símbolo muito importante. E de que forma a gente pode trazer esses símbolos para dentro de nossa casa, para bem vivenciarmos essas celebrações também dentro do nosso lar? Muito bem. A ação simbólica, ela é conectiva, não é? Todo símbolo nos liga a algo que ele representa. Então, como você já coloca, na nossa tradição cristã, os símbolos se faz muito presente para nos associar àquele mistério que subjaz a ele. Então, no Domingo de Ramos, né, retomamos aquela experiência do povo que acolhe Jesus com ramos de palmeiras e vai gritando Hosana, o filho de Davi. E esta é uma experiência muito bonita para nós cristãos, porque sabemos o Messias que temos. Hosana, que não é uma mulher, né? Não como é uma muita mulher. gente Hosana pensa. é uma expressão de alegria, né? Viva ao filho de Davi. É o Messias tão esperado. Então nós sabemos que Jesus é o Messias. Por isso, a ideia do ramo, a ideia do que nós somos convidados a ter presente no nosso lar no Domingo de Ramos, que foi ontem, né? Esta experiência para nos recordar que o Messias está entre nós. O Messias veio, habitou entre nós e não nos deixou sozinho, não é? Sofreu conosco, assim também como nós estamos sofrendo nesse tempo de angústia, morreu por nós e ressuscitou, e também nós com ele ressuscitaremos. Então essa experiência do ramo nos recorda isto, além de ser verde, né, que pode nos vincular à esperança de tempos melhores, a esperança do tempo messiânico que já foi realizado e concretizado em Jesus Cristo. Nós temos então outros símbolos. Na Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, então, a figura do pão, né, o alimento da vida. Jesus é o pão da vida.
Então a figura do pão é presente, também o jarro de água, porque na quinta-feira santa, na missa da ceia do Senhor, nós temos o lava-pés, né? O rito do lava-pés, que nos recorda um serviço de amor, e ao mesmo tempo de purificação humana, mas sobretudo o serviço de amor fraterno que Jesus nos estabelece, quando nos dá um novo mandamento naquela ocasião: amei-vos uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Este é o mandamento que ele nos deixa, nos recordando então a ação e a dimensão fraterna da vida cristã e do serviço. Veja que ele, no Evangelho da Quinta-feira Santa, nos dirá: eu que sou mestre e Senhor, lavei o pé de todos, dando-vos o exemplo. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então essa experiência da jarra, da bacia e da toalha nos recorda a dimensão do serviço da fé cristã, né? Serviço. Isso é fundamental, que refere-se ao amor, à fraternidade, né? Então a expressão desta dimensão da fé cristã está simbolizada na água e na bacia, que é referência, na jarra e na bacia, que é referência então à cena do lava-pés, mas também o pão, que é na quinta-feira da ceia do Senhor. O pão é fundamental, é no pão consagrado que Jesus se dá para nós como alimento. É no vinho que Jesus se dá para nós como bebida de salvação, não é? Então, e depois, no seu corpo preciosíssimo e sangue preciosíssimo, nos foi dado, pelos méritos de Cristo, a nossa redenção. Então é um símbolo muito importante para a quinta-feira, sim. Inclusive recomendo você, meu irmão ou minha irmã de casa, que em seu momento de oração familiar, ou mesmo em comunhão conosco, na celebração da ceia do Senhor, a partir das transmissões na nossa comunidade paroquial, pelo grupo dos conectados, a nossa pastoral de comunicação, né, está unido conosco também com a presença desses símbolos, né, ali no ambiente onde você possa rezar e estabelecer a sua comunhão de fé e de oração com o mistério que estará sendo celebrado aqui na Igreja Matriz e transmitido para os lares dos senhores e das senhoras. Na sexta-feira, né, a celebração da Paixão do Senhor, que é conhecido como a queda do Padre, né, porque é o dia que a gente começa a celebração prostrado, né, é a hora, exatamente às 15 horas, quando diz a tradição, a hora em que o Senhor morreu na cruz. Então a dor nossa é profunda, e aí nós nos inclinamos, nos prostramos em adoração a essa morte sacratíssima, e trazemos a figura da cruz, o lenho da cruz, o crucificado, para a nossa adoração, né? Este lenho que para nós é sinal de vitória, não de derrota, né? É ali que a morte, é ali que o pecado é vencido, na cruz de Jesus Cristo. Então, este é o símbolo não só do dia da Sexta-feira Santa, mas é um símbolo cristão muito caro, né? A imagem do crucificado, o lenho da cruz com o crucificado, é fundamental na experiência mistagógica e também na teologia cristã. Não há cristianismo sem cruz. Afinal de contas, a cruz é uma via necessária para alcançarmos a ressurreição. É verdade que a finalidade de nossa vida é a ressurreição, mas não é possível alcançar a ressurreição sem a experiência da cruz. E aí um símbolo muito importante, e mais uma vez o meu convite a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhará de casa, né, na Sexta-feira Santa, a ter presente num local, em sua família, na sua casa, o crucificado, né, para a sua oração pessoal, para a sua veneração, para contemplar em memória aquele sacrifício redentor, aquela ação que nos mereceu a salvação. Então é um elemento fundamental. E no Sábado Santo nós temos então um elemento que você pode ter na sua casa, que é a figura do Círio Pascal. O Sábado Santo, né, que é realizado na vigília de Páscoa, a mãe de todas as vigílias, uma liturgia belíssima, rica em simbologia, rica em sacramentos, porque ali acontece desde o início da igreja primitiva, né, os ritos de iniciação cristã, como batismo, crisma e eucaristia. Nós temos a figura do fogo novo, que representa, o fogo primeiro ilumina a treva, não é? Então representa o ressuscitado, né, que rompe da escuridão com um fogo novo. E aquele círio representa então Jesus que ressurge, que brilha nas trevas da escuridão. Então, o Círio Pascal, a vela, né, que nós temos ali naquela ocasião acesa, nos representa então esta ação do ressuscitado que dissipa as trevas, né, na qual estamos envoltos. E neste tempo, então,
quanta treva nos rodeia, não é? Quanta situação de escuridão nos rodeia, e é preciso ter presente a luz de Cristo para dissipar do nosso meio esta realidade de trevas que nos cerca. Então convido você também, estando conosco, não é, a reunir-se em família em torno de uma vela, não é, do círio aceso ali, para a sua oração também em comunhão. São elementos simbólicos que nos conectam ao sagrado. Afinal de contas, a finalidade do símbolo é isso, né? Nos ligar a algo que ele representa, que ele indica e aponta. Exatamente. Para uma outra coisa também que nos permite essa ligação, né, que nos permite ter uma maior reflexão sobre essa semana, são os cânticos, é a música, né? Muitas vezes a gente coloca lá, enquanto estamos no nosso quarto, nesse momento aí de pandemia, que a gente muitas vezes não pode sair de casa, e o louvor a Deus é muito importante, é uma forma de oração. Por isso queremos convidar você a, nesse momento, feche um pouquinho aí os teus olhos, né? Vivencie esse momento, escuta a letra dessa música para refletir com a gente quão grandiosa é a misericórdia de Deus para conosco, né? Ele fez tudo isso por mim e por você. Então, que a gente possa sentir o amor de Deus em nossas vidas nessa Semana Santa. Reflete aí um pouquinho com a gente ao som dessa canção. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então, dando continuidade ao nosso bate-papo aqui sobre a Semana Santa, Padre Sérgio, em que momento Deus ele quis iniciar esse plano de salvação? Em que momento ele viu a necessidade de dizer assim, não, eu preciso me fazer homem e ir lá na terra salvar esse povo? Muito bem, Mateus. É uma indagação interessante. Primeiro, precisaria de alguns elementos anteriores para ajudar nessa reflexão. Perceber que nós estamos falando de um Deus que são três pessoas, né? Um único Deus em três pessoas, e isso nos permite perceber a tal da economia de salvação. O que é isso? É o plano salvífico de Deus para a humanidade. Então, se alguém me perguntasse, Padre, quando foi que Deus quis salvar a humanidade? Quando Ele criou. Deus que já criou salvando, né? A criação foi feita para conviver com Deus. E aí nós temos nos textos do Gênesis, Adão e Eva, a figura dos homens e das mulheres primitivas que viviam e habitavam com Deus no Jardim do Éden, não é? Então Deus nos criou para essa convivência. Essa convivência é a salvação. O que consiste a salvação?
está diante de Deus, numa vida perfeita, plena, diante de Deus, em seu louvor constante. Então Deus já criou salvando. O que acontece é que, neste processo, né, a humanidade deu uma falha. Não é? Entrou o pecado nesse momento, né, da história, da economia de salvação, que é o fator criação. E Deus sempre quis restabelecer a aliança com o povo através dos profetas, anteriormente dos patriarcas, depois dos profetas. Não é? Mas chegou o momento em que os profetas já prediziam que Deus mesmo viria a estar entre nós, o Messias, o Redentor, o Salvador. E chegou o momento, nesse caminhar histórico, que Deus resolveu estar entre nós. O Filho, por amor ao Pai, estou falando agora da pessoa trinitária do Filho, por amor ao Pai, que é o Criador, resolve restabelecer o vínculo, né, da criação. E aí ele assume a nossa condição para nos resgatar e restabelecer a aliança que outrora fora quebrada pela parte da humanidade a partir do pecado. Jesus assume então, o Filho assume então essa nossa condição, se fazendo carne. E aí nós temos, né, o verbo de Deus encarnado, que é Deus e homem. E esse Deus e homem, né, vem, e aí nós temos a chamada paixão do Senhor, que refere-se a isso. Vem por amor ao Pai, assume a nossa condição, e por amor ao Pai redime a criação, não é? Derramando o seu sangue preciosíssimo na cruz, isto é, morrendo por nós para nos satisfazer a culpa do pecado. Então pagou por nós, o inocente, o preço de nossos pecados. E é importante a gente refletir sobre isso, e a Semana Santa é para que a gente reflita, né, sobre isso de fato, o tamanho do amor de Deus para conosco, né? Um homem, porque aqui na Terra ele viveu como Deus, que ele não deixou de ser Deus, né? Mas passou por todo o sofrimento humano, de sentir a dor na carne, de ter medo, porque ele sabia o que ia lhe acontecer, né? Na noite anterior em que foi entregue, né, para ser crucificado, Jesus ele suou sangue, né? Então dizem que o suar sangue é um dos pontos mais altos do medo, né? Sim, de fato, é possível suar sangue, né, na situação, como você mesmo coloca, de muito estresse e angústia. Né? Tem uma explicação científica para isso, que é própria da humanidade. O que prova que Jesus Cristo é o Verbo de Deus plenamente homem. Ao mesmo tempo que é plenamente homem, é plenamente Deus. Em Jesus, o Verbo encarnado, as duas naturezas se comunicam. A gente chamaria de comunicação idiomática. Os dois idiomas, o humano e o divino, se comunicam em Jesus Cristo. Portanto, ele é homem como eu e você. Mas ele é Deus, como nós não somos. Né? Nós participamos da filiação divina porque ele nos concedeu este privilégio. Mas ele é homem como nós. E assim como a gente tem as necessidades, tem as dores, tem os sofrimentos, assim como você, meu irmão, minha irmã, que neste tempo de pandemia está aí, não é, triste, angustiado, vendo tanta gente do nosso envolto, não é, morrer em função desta doença maldita, também padecer, né, sofre com isso. Jesus sofreu ali naquela ocasião e sofre hoje também em cada um de nós quando sofremos, né, por medo, por angústia, nos sentimos sozinhos, né, nos sentimos desesperados, mas sabendo nós que nós temos uma esperança que é Jesus Cristo. Então, de fato, Jesus sofreu, e aqui está o conceito da paixão, do amor de Deus. O amor de Deus não é um amor poético, isso eu já digo sempre nas minhas homilias, então vocês, meus irmãos que já costumam me ouvir de outras ocasiões, já ouviram dizer que o amor de Deus expresso em Jesus por nós não é um amor poético, é um amor concreto. Então ele ama levando a última consequência, dando a sua própria vida. Esta é a prova de amor. Inclusive temos um canto na tradição igreja que diz: prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. E ele fez. Ele doou a sua vida, sofreu por nós que não valemos nada. Mas ele nos amou e quis redimir a criação. Quis restabelecer o vínculo de comunhão entre a criação e o Criador. Né? Por isso ele é o Redentor. E aceitou sofrer por nós. A missão de Jesus não podia ser diferente distante da cruz. Tanto é que você vai encontrar no Horto das Oliveiras, na cena do Evangelho, né? Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí Jesus diz, como Maria Santíssima, o seu fiat, né? Porém, faça-se a sua vontade, que foi para isso que eu vim,
para realizar a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai, Mateus? Que todos se salvem. Esta é a vontade do Pai. Então não há em Jesus uma outra realidade que não a humana, que sofre. Né? Sofre na cruz. Jesus sofre, sente dor. Ele sente dor. Mas ele é Deus. E ele assumiu assumiu a ação de sentir essa dor para nos redimir. Mas ele não fez de contas. Isso é fundamental perceber, meu irmão, minha irmã, que Jesus não fez de contas que era um ser humano, não fez de contas que sofreu. Ele de fato sofreu por nós, derramou o seu sangue por amor à criação e para restabelecer o vínculo entre a criação e Deus e assim nos redimir, nos garantir a salvação. E aí, Padre, nesse processo aí de sofrimento, né, nesse caminhar de Jesus aí ao ser entregue para ser crucificado, a gente precisa lembrar de uma pessoa que foi muito importante, né, durante a vida de Jesus, que é a presença de Nossa Senhora ali também, naquela cena, né? A gente reflete, inclusive na Via Sacra, né, no trajeto de Jesus, ele encontra com Maria. E aí a gente fica imaginando, né? O sentimento de uma mãe encontrar ali o seu filho sendo flagelado, inocentemente, sem ter feito nada, né? E encontrar Jesus ali no caminho daquela forma. E aí Maria também, ela faz tudo isso e sofre ao pé da cruz e recebe Jesus, né, crucificado de uma forma também muito silenciosa. Né? Ela guardava tudo aquilo no coração. Essa seria a forma correta também de nós cristãos nos colocarmos no caminho aí do Calvário. Seria essa forma que deveríamos estar ao pé da cruz, como Nossa Senhora? Maria é o modelo da igreja, né? Maria Santíssima é o modelo da igreja, que é discípula, por isso escuta, guarda e medita silenciosamente, mesmo sem compreender, é discípula porque sofre, e imagina a dor de uma mãe ver seu filho inocente ser condenado, e aliás, quantas mães nos cercam que têm e sofrem a mesma dor de Maria Santíssima, mas nesta ocasião, então, falando de Maria, ela é a figura da igreja, que sofre, né, que não compreende, embora ela saiba que o seu filho é o verbo de Deus e veio para redimir, mas, no entanto, ela não nega, ela não se omite, ela permanece ali corajosamente com a sua dor, com o seu sofrimento junto à cruz do Senhor. E é desta cruz, no lado aberto, que nasce, então, a ação da igreja, a missão de salvar a humanidade. E Maria está presente ali, naquela ocasião. Ela recebe o corpo do seu filho e Deus nos braços. Ela chora a morte do seu filho e Deus, não é? Ela, no entanto, vive aquele momento na certeza de que algo de bom vai acontecer. E o que é que acontece de bom? A ressurreição. E ela é testemunha da ressurreição. Ela é encorajadora da igreja. Não falo igreja, o templo, falo igreja, a comunidade. Maria é a figura da comunidade cristã que caminha nos passos do Cristo. Né? Mesmo sofrendo as dores, né, está ali, junto da cruz do Senhor. É a figura da fidelidade da comunidade cristã ao projeto de salvação que Jesus veio levar a termo, veio completar. Né? E essa mesma comunidade participa do gozo da ressurreição. Então, é a figura perfeita da comunidade cristã e é o símbolo da espiritualidade que nós, como cristãos, somos convidados a viver na Semana Santa, mas não apenas aqui. Em todas as semanas litúrgicas, em todo o tempo litúrgico, em toda a experiência de peregrinação terrestre, a figura de Maria, Maria Santíssima, é para nós este modelo, este paradigma de uma comunidade que é discípula, que é orante, que é fiel mesmo na dor e na perseguição, e por isso participa da glória e da ressurreição. Muito bem, a gente vai chegando ao finalzinho aí do nosso momento conectado e desde já agradecendo, Padre, pela sua presença aqui, né, pelas palavras que com certeza foram de grande importância aí para a gente ter alguns esclarecimentos, né, a respeito da Semana Santa, para bem vivenciarmos esse momento. Mas a gente falava aí da importância da cruz, né? Que não existe cristão
sem a cruz. Então vamos finalizar esse momento, né, diante dessa cruz, que é o símbolo do amor maior de Deus para conosco, né? Observando, né, Jesus na cruz, a gente reflete esse amor, tamanho amor do Deus para conosco. Primeiro eu quero agradecer a ocasião de estar com o nosso povo querido e refletir e meditar um pouco sobre a espiritualidade da Semana Santa, no contexto mesmo do que nós celebramos, qual a motivação que nos reúne como cristãos, né? Já que estamos vivendo esse tempo único da Páscoa do Senhor, mais uma vez, em meio à pandemia, então oportunamente fazer ecoar em nossos corações e na comunidade a nossa esperança redentora, porque sabemos que o Cristo Senhor sofreu e morreu por nós. E quando você coloca, Mateus, a experiência da cruz, é algo essencial na vida cristã. Não há, de fato, cristianismo sem cruz. Este madeiro que nos mereceu, então, a salvação. E Sexta-feira Santa, então, celebraremos a paixão e morte do Senhor, fazendo a adoração à Santa Cruz. Por isso, quero, com a oração da igreja, trazer junto com vocês, convidar vocês aí de casa, para a gente rezar juntos uma oração, não é? Que é o hino das laudes da Sexta-feira Santa, que nos recorda o mistério salutis, o mistério da salvação realizado na cruz de Cristo Jesus. Porque, de fato, pela Santa Cruz, o Senhor nos remiu. E digamos juntos, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ó cruz fiel, sois a árvore mais nobre em meio às demais, que selva alguma produz com flor e frutos iguais. Ó lenho e cravos tão doce, um doce peso levais. Árvore, inclina teus ramos, abranda as fibras mais duras. A quem te fez germinar, minora tantas torturas. Leito mais brando oferece ao santo Rei das alturas. Só tu, ó cruz, merecestes suster o preço do mundo e preparar para o náufrago um porto em mar tão profundo. Quis o Cordeiro imolado banhar-te em sangue fecundo. Glória e poder à Trindade, ao Pai e ao Filho louvor. Honra ao Espírito Santo, eterna glória ao Senhor, que nos salvou pela graça e nos remiu pelo amor. Amém.